Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. Olá, muito boa noite, ótima noite para você, ouvinte da Rádio 3VL. Hoje, terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, mais uma edição do programa Direito em Foco no ar para você. E para você que deseja conhecer qual o tema e qual a convidada de hoje, hoje receberemos via videoconferência Cláudia Murad para falar sobre a responsabilidade civil do notário. Mas antes de chamar a doutora Isabela Gonçalves e o doutor José Geraldo de Moraes para apresentar a nossa convidada de hoje, vamos para um breve recado do Pedal Gel. Em tempos tão difíceis em razão da pandemia, é preciso o máximo cuidado e proteção com a saúde. A solução ideal para a prevenção contra o coronavírus está na ponta dos seus pés e na palma da sua mão. Evite a contaminação com o Pedal Gel. Pedal Gel é um produto inovador, fácil de usar e impede a propagação de vírus e bactérias. Basta acionar o pedal que o gel é aplicado diretamente nas mãos sem a necessidade de tocar em nada após a higienização. Seja para clínicas, igrejas, comércio, indústria ou qualquer tipo de estabelecimento, Pedal Gel é a solução que todos precisam para evitar o contágio pelo coronavírus e outros tipos de ameaças do ambiente. Com o Pedal Gel, você ajuda a combater a pandemia. Para mais informações, entre em contato com a Tipo Magraf, DDD 31 3444 1433 ou WhatsApp DDD 31 99956 1433. Avenida Cristiano Machado, número 327, em Belo Horizonte. Muito bem, agora sim, voltamos em definitivo. Agora são 6 horas e 12 minutos, noite de terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. E agora sim, vamos chamar aqui a doutora Isabela Gonçalves e o doutor José Geraldo de Moraes para apresentar a nossa querida convidada de hoje. Muito boa noite a todos. Boa noite, boa noite aos nossos internautas e a todos os nossos ouvintes. Quero que hoje a presença da doutora Cláudia Murad, que se pronuncia, doutora Cláudia? Murad, sim, pode ser. Eu coloquei um D aí no Murad, final, né? falei certo ou não? Falou certinho. Então tá. Muito obrigada por estar aqui conosco nesta noite. É um grande prazer recebê-la. E boa noite, doutor Zé Geraldo também. Pois bem, pessoal. Hoje vamos falar sobre a responsabilidade civil dos notários, tá? As pessoas que não sabem o que é notário, notário é o tabelião, que ele pode ser o tabelião de notas ou o tabelião né? Em síntese, são aqueles responsáveis pelos cartórios. E é isso que a doutora Cláudia veio falar aqui para a gente. Mas, antes de passarmos para as perguntas, vamos falar um pouquinho não, bastante sobre a doutora Cláudia. Ela é em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, advogada,
assessora jurídica do Sindicato dos Notários e Registradores do Estado de Minas Gerais, que é o Sinoreg, professora da pós em Direito Notarial e Registral da Universidade, que é do CEDIM, né? Que é o Centro de Estudos em Direito e Negócios, presidente, olha que interessante, presidente da Comissão em Direito Notarial e Registral da OAB, aqui de Minas Gerais, conflitos, Conselho Internacional pelo Instituto de Certificação e Formação de Mediadores Lusófonos. Bacana, que legal. A senhora, vou falar, só chamar de senhora. Não, você. Eu sou mediadora, eu gosto muito de mediação de conflitos. Eu tenho acreditado mais na mediação de conflitos como método, né, mais adequado, né, a solução do conflito. Nosso poder judiciário está muito cheio de serviço, né? Acho que a gente pode ter outras formas de resolver os conflitos. Até a maneira dela falar, doutora Geraldo, observa a serenidade. Gente, como é que faz para chegar? Como é que faz para chegar nesse nível? Eu preciso chegar nesse nível, meu Deus. É só aparência. Mas fala, a doutora Cláudia está me lembrando um pouco do doutor Zenon, juiz da comarca, a doutora Cláudia, que nos concedeu uma entrevista, que ele fala com muita tranquilidade. Eu falo, gente, como um dia eu estive lá. Mas imagina. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Isabela. Estou aqui para a gente conversar hoje sobre responsabilidade civil. Na verdade, você apresentou a responsabilidade civil dos notários, mas dos notários e registradores também, né? Da categoria inteira. Né? Porque no tema acabou ficando só notários, né? Ficou só notários, mas notários e registradores, né? Não podemos esquecer também do pessoal dos registros públicos. É verdade, nossa, acabei esquecendo mesmo. Eu acabei raciocinando só como notária, né? Porque estava no tema. E, então, a doutora Cláudia, ela vai incluir também os registradores. Porque como existem muitas pessoas que... O tema de cartório, às vezes, é muito, muito difícil, né? Para a população em geral, né? Entendi. Existem, né? Vamos dizer assim, existem várias modalidades. Né? Então, nós temos o civil, das pessoas naturais, né? O de pessoas jurídicas, e o registro de imóveis. Então, todos esses são responsáveis pelas serventias, né? Isso. Os cartórios estão presentes na vida das pessoas até mais do que elas imaginam, né, Isabela? Desde o nascimento até a morte, passando aí por negócios, né? Compra e venda de imóveis ao longo da vida. Você tem até o título de documentos também, você forma, aí você registra um diploma. Né? Você vai negociar, você precisa do tabelião de notas, que é o seu melhor amigo nesse momento, né? O melhor conselheiro é o tabelião de notas e tudo, até praticamente todos os atos da vida civil vai ter um cartório no caminho, né? E para te ajudar, né? Para sempre te ajudar e oferecer a segurança jurídica que a sociedade merece, né? E precisa. O clássico disso de que nós podemos ver o cartório em nossa vida é que a gente nasce, né? Em algum momento da nossa vida, a gente vai ou não, ou constituir união estável, né? Que vai ser de notas. Aí pode ser que esse casamento, né, ele seja bem sucedido. Se não for, né, que às vezes por algum motivo, né, as pessoas se divorciam, aí vão ter que recorrer ao cartório. Sim, né? exato. Crescimento. É isso. Né? No caminho ela compra um imóvel, né? Ela caminha aí na vida dela, adquire alguma coisa, vende alguma coisa, né? E no final realmente é o destino de todos nós, né? Aí tem lá o registro civil das pessoas naturais, né? Para registrar o fim. Essa parte não é muito boa. Exato. Mas vou passar a palavra agora para a doutora. Isso. Boa noite, então, doutora Cláudia. Seja bem-vinda.
Boa noite, muito prazer, doutor Zé Geraldo. Não o conhecia ainda, só a Isabela. Prazer todo meu. Nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre responsabilidade civil, e já que nós falamos assim para um público muito amplo, e não só os operadores de direito, acho que nós temos que entrar nesse tema aí de uma forma bem assim, mais didática, né? Primeiro, falar um pouquinho sobre a responsabilidade civil, porque é um instituto do direito muito interessante e muito amplamente utilizado, né, em todos os ramos de atividades e relações sociais. E assim, de uma forma assim, muito simplista, dizendo, né, todos nós, cidadãos, nós temos lá o nosso dever jurídico originário de não causar mal a ninguém, né? Nós temos essa obrigação de não causar mal a ninguém. E a partir do momento que nós causamos algum mal, diminuímos o bem jurídico de alguma vítima nossa, nós aí então temos o dever sucessivo de reparar esse dano, né? De reparar essa doença. E, inclusive, responsabilidade vem até do verbo latim respondere, né? Que significa responder, não é? Responder, exato. Responder por aquilo que você fez. Então, se você fez algo de errado contra alguém, ou contra, aí vem muito em voga essa questão de ofender a imagem, né? O tempo todo nós ouvimos falar na internet, pessoas que ofendem a imagem, ofendem o patrimônio, né? Diminui o patrimônio de alguém, e todo mundo que faz isso deve indenizá-lo, e lá está lá no artigo 186 e 927 do Código Civil. Então, gostaria que a senhora falasse um pouquinho para a gente aqui a respeito do que é a responsabilidade civil, né? Assim, uma síntese do que é a responsabilidade civil, para que a gente possa adentrar no tema específico relacionado aos notários e registradores. Ótimo, doutor Zé Geraldo. O seu introito já foi perfeito. O que é a responsabilidade civil? É o dever de reparar o dano, né, causado a alguém, né? Aquele que pela ação e até mesmo pela omissão, por não fazer, né? Aquele que por uma ação dele, ou até por uma não ação, né? Ou por uma omissão, se isso causa um dano a alguém, então vai imediatamente surgir o dever de reparar esse dano, né? Se eu causo um dano a alguém, eu preciso reparar esse dano. Isso é a forma clássica, né, da que a gente chama de responsabilidade civil, né? E a partir desse conceito, dessa questão de o que é a responsabilidade civil, é reparar o dano causado, né? O dano que eu causo a um terceiro, a alguém, eu tenho que reparar. Então, a partir desse conceito, a gente pode dividir, vamos dizer assim, em responsabilidade objetiva e subjetiva, né? E aí vem um pouquinho mais, um certo complicador aí sobre o que é essa responsabilidade objetiva, o que é essa responsabilidade subjetiva, mas não é difícil, não. Na verdade, quando a gente fala em responsabilidade subjetiva, está diretamente ligado ao sujeito, né? O subjetivo parece difícil, mas não é. O sujeito da ação, ou seja, aquele agente que causa o dano, se ele agiu com dolo, né? E aí a gente pode entender dolo, a intenção mesmo, ou se ele age por culpa. E aí, como é que a gente define essa culpa? Se a ação da pessoa, na ação dela, ela tiver agido com imprudência, com negligência ou com alguma imperícia, que é tomando aqueles cuidados que ela devia tomar e não tomou, né, para uma determinada atividade, se ela usou, na ação ou omissão dela tiver esses três elementos que é a culpa, né, a negligência, imprudência ou imperícia, ou ela agiu realmente, né, querendo agir, com a intenção de agir, então nesse caso a gente tem a responsabilidade subjetiva.
E aí, vamos dar um exemplo clássico, né? Entre dois particulares aí, eu bati o carro em outra pessoa, meu carro no carro de outra pessoa, e aí, claro que eu não fui lá sair e bati de propósito, geralmente isso não costuma acontecer. Mas, às vezes, eu fui imprudente, negligente, ou imperícia, e a batida, trombada aconteceu. Aí, então, quer dizer, eu que sou uma pessoa física, né? Sou um particular, bati no carro de outro particular, aí vai surgir a responsabilidade, a minha obrigação de indenizar, e vai ser uma responsabilidade civil subjetiva. Já a responsabilidade objetiva é quando, independe se a pessoa agiu com dolo ou agiu com imperícia, imprudência ou negligência, eu agi, causei dano, eu vou ter que reparar. Essa é a responsabilidade objetiva. E um exemplo para isso, a gente pode definir que é a responsabilidade do Estado, né? Esse Estado aí de forma ampla, vamos dizer, município, Estado, membro, né? Estado, Minas Gerais e tal, União, né? Que é já na esfera nacional e tal. Se qualquer desses, a União, o Estado ou o município me cause algum dano, eu não vou discutir como foi que ele agiu, né, a conduta dele. Houve o dano, então o Estado tem que me reparar esse dano, porque a responsabilidade do Estado, nesse caso, é objetiva. Aliás, a responsabilidade do Estado é sempre objetiva. Então, acho que deu aí uma resumida boa, né? Acho que deu para entender ou está meio complicado? Não, é interessante quando a gente contextualiza isso, né? O exemplo do acidente de carro é o mais comum, as pessoas sempre passam por isso. Mas, por exemplo, uma má prestação de um serviço, não é? de um profissional liberal, vamos imaginar lá, um médico que vai fazer uma cirurgia plástica e erra drasticamente, né? Pode ser responsabilizado, ou um engenheiro que vai fazer um cálculo estrutural erroneamente e ali causa um dano irreparável, até perda de vidas ou econômico, né? Então, isso tudo ele está muito inserido na nossa vida. E muitas vezes as pessoas não têm muita noção de que as outras pessoas têm obrigação de reparar, né? Elas até sabem que as outras pessoas devem reparar, mas talvez não sabem quais são os mecanismos, os meios, como se chegar a essa reparação. Eu só queria fazer uma observação aqui. Na verdade, todos nós, né, somos seres humanos, então nós estamos sujeitos a praticar, ter erro, né? Quem nunca, né, praticou algum ato falho, né? Na atividade notarial e registral, é humanamente impossível o tabelião ou o registrador prestar isso ali sozinho. A doutora Cláudia sabe, né, muito bem disso, que existe toda uma equipe, né, dos escreventes, temos os auxiliares de cartório, com o objetivo de prestar um serviço mais célere, adequado, né, porque nós somos, na verdade, um particular prestando um serviço público, né? Então, o Estado falou, olha, o Estado falou, olha, eu não quero mais, né? Eu falo assim, olha, não vou mais prestar serviço público, estou delegando particular, para que este particular preste esse serviço para a população, né? Então, todos os cartórios, na verdade, eles são prestadores de serviço, então são os particulares prestam um serviço público. Mas aí eu questiono a doutora Cláudia. A responsabilidade do notário e do registrador, quando se está diante de algum equívoco, ela é objetiva ou subjetiva? Né, de acordo com a sua explanação aí.
Isso. Isabela, você sabe que esse caso, essa questão, né, ela é polêmica, ela foi polêmica durante muitos anos, mas vamos lá, vamos tentar destrinchar essa pergunta aí, porque ela gera dúvida em todo mundo até hoje, mesmo a lei definindo, mesmo o Supremo Tribunal Federal definindo, ainda gera muita dúvida na cabeça, tanto daqueles que usam o cartório, quanto dos juízes na hora de decidir também, né? Tanto naquela pessoa no balcão do cartório, quanto no juiz na hora de dar uma sentença, na hora de decidir, né? Então, vamos a lei. Como que a lei trata essa questão da responsabilidade civil aí dos notários e registradores, né? Do pessoal dos cartórios. A lei define, a lei é a Lei 8935, né? Aquela lei dos cartórios, é uma lei federal que vale no Brasil inteiro. Então, ela diz que a responsabilidade é subjetiva, ou seja, precisa provar que o tabelião, ou alguém por ele, né, seus auxiliares, seus escreventes, agiu com dolo ou com culpa. Precisa estar provado que ele agiu com dolo ou culpa. E aí sim, a partir do momento que provou isso, aí o cartório é responsável. Mas se o cartório... Porque o que acontece? Os serviços, né, dos cartórios é o que a gente costuma falar em direito, que é uma atividade vinculada. O que é atividade vinculada? Vinculada a quê? Né? Vinculada à lei. Ou seja, ele vai... O tabelião do cartório, o registro de imóveis, seja lá qual serviço for, ele vai... o trabalho dele é todo previsto em lei. Ele vai obedecer todos aqueles requisitos da lei. Se ele obedece todos os requisitos da lei, não há que se falar em culpa, em culpa, muito menos em dolo. Então, se aquilo ali não ficar provado, não se configura a necessidade a responsabilidade civil, a obrigação. Exato, a obrigação de responder por aquele dano. Por exemplo, né? Fala, diga. Não, eu vou dar na qualidade de tabelião de nota, acaba que muitas vezes o tabelião e aquele, né, o registrador civil que presta a atribuição material, também o serviço, nós acabamos sendo vítimas, né? Porque por mais que eu ia falar, exatamente. Todos os critérios de segurança para verificação dos documentos que nos são apresentados, todos, assim, é impressionante. Existem algumas pessoas que utilizam a inteligência para o mal. Com certeza, Abel, você está certíssima. Veja bem, aconteceu algum dano, né? O ato de ofício gerou algum dano. Mas como que chegou a esse dano? Se o cartório não concorreu, se o tabelião, ou até um escrevente do cartório mesmo, né? Nesse caso, se foi, aí vamos virar a possibilidade, né? Se o escrevente comete um erro, aí provado ele foi negligente, alguma coisa assim, aí o titular responde e vai cobrar do escrevente. Se não houve dolo, Dolo eu acho difícil de acontecer, né, Isabela? Eu também acho. Né? Nossa, é muito difícil a pessoa fazer algum erro, algum engano de caso pensado, se bem que a gente não pode botar a mão no fogo por ninguém, né? Tem tanta gente doida aí nesse mundo afora. Mas vamos dizer assim, num dia a dia normal dos cartórios, né? Acontece alguém sofre um dano, né, por algum ato ali praticado pelo cartório. Precisa ver se o cartório, é o que a gente chama, concorreu para aquele dano, né? Se o cartório, se a atitude do cartório, se o agir do cartório foi de alguma forma que colaborou com aquele dano, né? Se foi, responde. Se não foi, não responde, né? E então, a responsabilidade, o que diz a lei? A lei diz que a responsabilidade é subjetiva.
né? E até a lei trouxe até uma outra questão, dizendo que prescreve em 3 anos o direito da pessoa pedir a reparação. Essa também é uma novidade da lei, o texto original não tinha isso, foi introduzido isso em 2016. Mas a lei diz que ela é subjetiva, né? Aí, vamos lá, o que a doutrina, o que os livros, o que os autores que escrevem sobre isso, o que eles falam, né? Aí, Isabela, tem 3 correntes, né, que eu pude identificar aqui em quem escreve sobre o assunto. A primeira é que a responsabilidade civil é subjetiva mesmo, né? Ou seja, só provando culpa e dolo é que o titular vai ter que reparar algum dano. Ou seja, se ele concorreu para o dano, ele tem que reparar, né? Agora, existe outros autores que, até mesmo contrário ao que diz a lei, entendem que a responsabilidade é objetiva independentemente da conduta. Isso, a meu ver, é um erro grotesco, sem cabimento, porque se a pessoa não concorreu para aquilo ali, se ela não deu causa àquele dano, por que ela tem que indenizar? Por que ela tem que se responsabilizar, né? E ainda tem uma terceira corrente, que essa, a meu ver, também não está certa, mas a gente vai ver no decorrer do programa que ela acabou até vitoriosa aí na jurisprudência. É o seguinte, que a responsabilidade civil, ela é objetiva, mas ela é do Estado. Entendeu? Por entender que proteção. Oi? Para mim, essa foi perfeita. Pois é, mas assim, no meu modo de entender, até te falo por que eu não vou, mas assim, em termos, ao final, essa responsabilidade civil é objetiva, mas é do Estado, porque vocês são agentes públicos. Né? Então, estaria inserido ali no artigo 37 da Constituição, que é aquele que fala sobre a administração pública como um todo. Né? E aí, o Estado, se provar... Mas essa é com base na decisão do STF, né? Não, tem muita... tem autor que escreve sobre isso. Já escrevia antes da decisão, porque a decisão foi do ano passado, né? Tem autor que já entendia dessa forma, que a responsabilidade é do Estado, mas aí que vem talvez meio que uma pegadinha aí, que é o seguinte: para que a responsabilidade seja do Estado, é como se o juiz te enxergasse como um servidor público, que você não é, né? E eu acho que ninguém quer ser. Essa que é a questão polêmica aí. Se vocês não são servidores públicos, na minha forma de conceituar, o serviço notariais de registro é uma atividade estatal, mas prestada por um particular. Né? Vocês são delegados do poder público, essa delegação só pode recair em cima de vocês, que são pessoas físicas, não é uma empresa, né? E a Constituição, o artigo 37, lá, parágrafo 6, fala em pessoa jurídica de direito público ou privado. O primeiro, vamos dizer assim, o primeiro obstáculo estaria aí. Mas, o que é bom nessa decisão e nessa versão é que a responsabilidade do tabelião e do registrador, ela é subjetiva, ou seja, precisa provar dolo ou precisa provar culpa, né, para que haja responsabilização. Mas, de toda forma, num primeiro momento, a responsabilidade, ou seja, a pessoa teria que entrar contra o Estado para obter uma reparação, né? Bom, essa forma meio enviesada. No meu modo de ver, a responsabilidade, o Estado não tem nada a ver com isso e a responsabilidade é subjetiva. Provou dolo ou culpa, aí aparece a obrigação de reparar. Mas se não aparecer, não há reparação. Eu acho, não sei, é só uma forma de eu ver a coisa. Eu acho que o Estado não tem que entrar nessa relação. Mas, enfim, é o que o Supremo decidiu, né? Até seria até meu próximo
tópico agora na frente, a decisão do Supremo. Deixa eu só interrompê-la um pouquinho. Thales, como é que está o nosso tema? Ao tempo. Tema. O tema tá legal. Então, podemos já chamar um breve bloco comercial, para a gente já voltar para o segundo bloco e já dar continuidade. Só mandar um abraço para a Valquíria Rabelo, que está acompanhando a gente aí no nosso canal no YouTube. Um abraço para você também que está sintonizado através do nosso aplicativo. Aqui em Sarzedo, Contagem, também tem uma galera assim, né? Tem um celular conectado lá em Nova York, também aqui na Rádio 3R. Obrigado pela audiência. Vocês podem mandar as suas mensagens através do nosso WhatsApp. Para vocês que estão nos assistindo aí pela live, esse que está em cima aí, DDD 31 994887601. Então vamos para um breve bloco comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta com a Cláudia Murat para falar sobre a responsabilidade civil do notário. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Não saiam daí. Vote consciente. Mas afinal, o que é votar consciente, hein? Você já deve ter ouvido muito essa frase, né? Votar consciente é votar desapegado. Antes de pensar em vantagens pessoais, pense na coletividade. O que é melhor para as pessoas que te rodeiam? É um voto feito de consciência? O que a sua consciência diz que as pessoas precisam? Para isso, você precisa conhecer os cargos que os candidatos estão concorrendo. Quais as funções desses cargos? Conheça principalmente os candidatos, partidos e coligações. Afinal, você precisa saber quem é que vai te representar, né? Conheça as regras do jogo. As eleições são uma disputa com um conjunto de regras. Não te parece definições de um game? Então saiba jogar. Saiba sobre financiamento de campanha, quociente eleitoral, divisão de tempo no horário eleitoral, o que pode e o que não pode numa eleição. Não venda seu voto e não se esqueça da importância que ele tem. Você é a peça principal desse jogo. Você escolhe quem vai ganhar e fazer melhor pelo seu estado e país. Agora que você já sabe o que significa, em outubro, vote consciente. A violência contra a mulher é um grave problema de saúde pública que ocorre em todas as classes sociais. Ela é definida como qualquer ato de violência baseada no gênero que resulte ou possa resultar em ofensa ao sofrimento sexual, físico ou mental para a mulher. No Brasil, existe um canal de atendimento para a mulher vítima de violência por meio do número telefônico 180. Central Telefônica para Atendimento às Vítimas criada pela Secretaria de Políticas para Mulheres, SPM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas todos os dias, inclusive nos finais de semana. Em caso de agressão, não tenha medo. Denuncie. Praticar atividade física regular estimula e mantém a saúde do corpo, além de estabilizar e proteger o condicionamento mental. Pessoas fisicamente ativas têm menos risco de doenças do coração, como insuficiência cardíaca, diabetes e doenças respiratórias. Seja futebol, basquete, vôlei ou natação, escolha um esporte que você se identifique e viva uma vida mais saudável. Gente, aqui é a sua profissional de saúde e eu peço a sua atenção aos principais sintomas da dengue, zika e chikungunya, que são febre, manchas no corpo, dor de cabeça, dor nas articulações, nos músculos e nos olhos. Na zika, a coceira é intensa. Se você tem algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde. Um simples mosquito pode marcar uma vida. Um simples gesto pode salvar. Governo Federal. O desafio-chave da prevenção ao suicídio consiste em identificar as pessoas que estão em risco e a que eles são vulneráveis. É preciso entender as circunstâncias que influenciam o seu comportamento autodestrutivo e estruturar intervenções eficazes. O apoio de amigos, familiares e outros tipos de relações são essenciais para que os riscos sejam reduzidos. Neste momento, existem milhões de pessoas que precisam ser ouvidas.
Muito bem, estamos de volta em definitivo. Agora são 6h43 da noite desta terça-feira, dia 22 de setembro de 2020. Para você que acabou de sintonizar na Rádio 3UL, estamos recebendo via videoconferência Cláudia Murat para falar sobre a responsabilidade civil do notário. E agora eu devolvo a bola aí para o Dr. José Geraldo de Moraes e para Isabela Gonçalves. Bom, eu vou ficar calada, só que falei muito. Sempre eu falo muito. Nada. Não. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre a questão da decisão do STF e sua repercussão e como chegou essa decisão lá no STF, o que originou, qual tipo de ação originou essa decisão. Doutor Zé Geraldo, a ação foi uma ação que veio do Rio Grande do Sul. Eu até tenho o número dela, é o recurso extraordinário, se alguém tiver interesse em anotar, 842-846. Surgiu do Rio Grande do Sul, era uma ação de reparação, que a pessoa entrou contra o cartório, era de um registro civil das pessoas naturais, e no decorrer do processo, em todas as etapas, no primeira instância, segunda instância, e até chegar no STF, as posições foram mudando, sabe? Foi por isso que eu acho, eu falo que a jurisprudência é polêmica, e é polêmica até hoje, até depois da decisão do Supremo. Os juízes, geralmente os juízes têm muito preconceito contra cartório, né? Eles querem taxar a coisa de uma forma e querem ir com isso até o final. Então, na primeira instância foi a pessoa... Quem ajuizou a ação contra o cartório ganhou, o tribunal reformou, e o Supremo Tribunal Federal, quem recorreu ao Supremo com esse recurso, chama recurso extraordinário. Agora não, já depois de um tempo, tudo que chega em grau de recurso no Supremo, para que o Supremo reveja, né, a situação, reveja a posição, dê a decisão dele, precisa passar primeiro por uma etapa que chama repercussão geral, né? O que é a repercussão geral? Se os ministros lá do Supremo entendem que isso tenha repercussão, atinja grande parte da população, seja um item relevante para a sociedade inteira, aí eles levam ao julgamento. Foi o que aconteceu com essa ação em 2014. A justiça é lenta, né, gente? Em 2014, o Supremo decidiu que ia julgar, mas só julgou em 2019. Mas é assim mesmo. Em 2014, a repercussão geral foi reconhecida, né, que a gente chama assim. O Supremo disse, não, isso aí tem repercussão geral, tem impacto na vida de muita gente, então eu vou julgar, eu vou decidir. Essa decisão foi lá em 2014. E só no ano passado, em 19, né, de 14 até 19, aí é que foi para julgamento, foi para a pauta, né, do julgamento, e o relator foi o ministro Luiz Fux. E o que restou, né, disso tudo? Restou que, eles chamam assim, quando eles julgam por repercussão geral, eles costumam dizer assim, eu vou fixar a tese, né? E aí eles fixaram a seguinte tese, que o Estado, no caso de danos causados por atos de ofício, né, do notário do registrador, o Estado responde objetivamente com o dever de regresso no caso de dolo ou culpa. Ou seja, aquela mesma que a gente estava falando, naquele mesmo sentido que a gente estava falando antes do intervalo. Ou seja, agora qualquer dano que as pessoas tenham, elas têm que procurar o judiciário, mas tem que entrar contra o Estado. O Estado responde num primeiro momento, objetivamente, né, sem olhar a conduta do próprio Estado, que nesse caso não há conduta, porque a conduta é sempre do tabelião do registrador. Mas num primeiro momento, provado o dano, o Estado tem que reparar. E aí, Aí começa uma segunda etapa, que é a análise de dano, de dolo ou culpa por parte do registrador e do tabelião. Aí o Estado tem que ir atrás do registrador é como se o Estado, depois de indenizar, ele vai atrás do tabelião para ele se indenizar daquilo que ele gastou para indenizar a pessoa.
e aí só no caso de dolo ou culpa. E esse regresso, o Supremo decidiu que ele é obrigatório o Estado atuar nesse aspecto de regresso se houver dano ou se houver dolo ou culpa. Mas, doutora Isabela, eu continuo não concordando. Eu acho que o Estado não tem que se meter nisso, né? Porque eu acho que é uma vocês prestam sim um serviço estatal, que é um serviço público, mas vocês não são agentes exatamente, né? Agente do Estado, é o funcionário público. Isso, esse rumo que a coisa toma não é bom. Eu não vejo isso com bons olhos. Mas o problema é que eu acho que, eu vou ser muito sincera, existem muitas polêmicas na nossa atividade notarial e registral. Muitas, sim, né? E nós respondemos lá no criminal como servidor público, né? Tem lá dispositivo expresso. Eu acho às vezes muito complexo. Então, se é complexo para a gente, né? Para nós que somos nós, né? E aqueles que são registradores, né? Imagina para as pessoas que não compreendem, né? Que são leigas, né? Não, vocês sofrem uma fiscalização muito rigorosa, e às vezes, eu sou testemunha, às vezes por um mesmo ato, vocês respondem em quatro instâncias, né? Às vezes na administrativa tributária, pode responder na administrativa disciplinar, né, perante a corregedoria, no cível, que são ações que o Ministério Público também pode entrar, são civil público, e no criminal, quer dizer, ninguém aguenta, são quatro frentes para a mesma coisa. O problema, doutora Cláudia, é que eu estava conversando com uma amiga, porque o pessoal fala assim, nossa, existem vários mitos sobre os cartórios, né? Primeiro, mito de que quem é titular de cartório é rico. A remuneração, mas não é uma verdade absoluta, né, Isabela? Não é uma verdade absoluta. Eu falo que a realidade dos cartórios, ela é similar à realidade brasileira. A própria realidade brasileira. São poucos cartórios faturando muito, vamos dizer assim, pouquíssimos cartórios faturando muito, e muitos cartórios que às vezes que dão muito pouco ou às vezes até são deficitários, né? Tem essa realidade que é a realidade do Brasil, né? Sim. Mas olha só, aí veja bem, agora pegando esse exemplo aí que você deu, esse cartório que é praticamente deficitário, olha a importância que o cartório tem, né, para a vida da população e da sociedade. Sim, e olha a responsabilidade que esse novo registrador tem, mesmo, né, estando em uma serventia que seja deficitária, porque ele responde em todas essas esferas, né, e prestando, assim, né, zelam pela segurança jurídica dos usuários, né. Quando eu falo assim, adotar os critérios de segurança, às vezes eles falam assim, não vou reconhecer firma para quê? A gente muitas vezes, o tabelionato de notas, ele blinda a prática de crime. Porque quando a gente deixa de reconhecer a figura, a gente está, na verdade, assim, por aquela pessoa que seria vítima de algum golpe, entende? Vocês são um verdadeiro filtro para o judiciário. A gente fala o não, muitas vezes, existem maneiras de falar não, mas muitas vezes o nosso não é para o bem da outra parte, que nem sequer vai ficar sabendo. Consegue compreender? Aí tem outra coisa que eu estava conversando com uma amiga minha que ninguém conta, né? Eu falo que para trabalhar em cartório, a pessoa tem que saber, ela tem que ter um emocional bem legal, porque sofre muita pressão. Muita pressão, com certeza. De todos os lados, né? Não só do lado de lá do balcão, mas também pelo próprio Poder Judiciário, que também tem muito preconceito. Às vezes até o preconceito é por desconhecer mesmo, por ignorar exatamente a matéria. A matéria notarial de registro, ela não é dada em universidade, não é da grade curricular. Então, muitas vezes, as pessoas não conhecem
conhecem e já vem o preconceito antes, né? E na verdade é linda, né? Se a gente for olhar assim, a parte histórica, Sim. a doutrina, a origem do notário, assim, também é muito legal, nossa, muito é interessante. muito bacana, se a gente for olhar, né? É bem legal. Só que por ausência de conhecimento, justamente por não ter essa grade nas universidades, né? Os advogados futuros, né? Futuros juízes, futuros promotores, né? Acabam se equivocando em algum, né? Seja nos pareceres, seja em suas decisões, né? Porque não existe disciplina dentro das universidades, né? E parece que existem, acho que é optativa, né? Mas obrigatória ainda não, que eu saiba, não tem. Exato. Continua como... Pelo menos é optativa, né? Porque quando eu estudei, não tinha, não existia, né? A gente ouvia, assim, mal sobre a lei dos registros públicos, mas era só. Não tinha, ninguém falava disso. Se você quisesse se inteirar, tinha que ou conversar com alguém da categoria, da classe, mas não tinha. Hoje em dia tem muito livro escrito sobre isso, muitas pessoas, aliás, quando abriu né, depois que o próprio CNJ fomentou a questão dos concursos, muita gente foi estudar sobre o assunto, e aí que criou esse interesse das pessoas pelo tema, porque normalmente não se tem conhecimento sobre a realidade. Se tem não é o conhecimento, é aquele preconceito, exatamente, né? Um preconceito muito grande. Mas essa questão da responsabilidade é muito interessante divulgar isso, sabe, Isabela? Eu acho que todo mundo devia saber disso, né? E são muitas as questões, a segurança jurídica que vocês passam para a sociedade, né? Nossa, a gente tem lá a doutora Letícia também, né? Diagrama, né? Sim. E os outros colegas, nós temos todos os procedimentos, nós fazemos cursos, né? Os nossos colaboradores fazem cursos de capacitação para evitar a prática de inúmeros delitos, né? E não sei se exato, eu mesmo sou testemunha disso. Pois é. Eu até brinquei. Vocês fazem muita atualização, vocês estão sempre muito preparados, muito estudiosos, né? Mas diga lá, doutor Zé Geraldo. Coitado, eu não deixo ele falar. Não, que isso. Acho que ele vai brigar comigo. Junta duas mulheres, né? Não, eu queria só cumprimentar a fala de vocês. Eu acho que o cartório é muito importante para o nosso ordenamento jurídico e para a operação do direito no Brasil, porque é uma possibilidade de desjudicializar, né, o Brasil e trazer uma certa celeridade para alguns procedimentos e atos que não precisam passar pelo judiciário, né? Então, aquilo que é consensual, não há necessidade de ser discutido. Eu costumo falar o seguinte, que tudo que dá errado vai para a justiça, né? Então, tem muitas coisas que não precisam ir, porque não é que deu errado. Existe o consenso, né? É a mesma coisa da questão do divórcio consensual, do inventário consensual, né? Então, não há necessidade de passar. E isso traz um grande alívio para o judiciário e nos ajuda, enquanto advogados, a também prestar um serviço de maior qualidade para a população, no que diz respeito, por exemplo, à celeridade. Então, as pessoas, por exemplo, não é? As pessoas são muito ansiosas nos seus processos, e eu não tiro a razão delas, né, porque muitas vezes tem alguns advogados, e a gente mesmo fica até meio chateado pelo excesso de cobrança, mas é porque a gente pensa assim, não, eu tenho centenas de processos, mas o seu cliente só tem o dela. Então, ela pode cuidar do processo dela, né? Então, assim, você pode, de certa forma, agilizar a vida das pessoas, fantástico. E outra questão também que eu acho muito bacana é trazer a segurança jurídica, não é? Para as relações sociais, os atos jurídicos, os negócios jurídicos, e até agora a produção de prova, uma pré-prova para o judiciário, o ato notarial, por exemplo, é um instrumento fantástico nessa questão, né? Mas também, por outro lado, eu reconheço que existe aquele dever de fiscalização, porque a gente observa, por exemplo, lá nos rincões do Brasil, o norte para cima, onde o efeito da grilagem é muito sério, né? Infelizmente, a gente sabe que existe conluios, né, de registradores com grileiros. Então, a questão política muito forte, a questão
provinciano no Brasil ainda é muito forte, a questão do coronelismo ainda é muito presente no nosso Brasil, nosso rincão. Nós que vivemos aí nas capitais, regiões metropolitanas, não sabemos o que acontece nos rincões, né? Então ainda existe muita coisa a ser fiscalizada, por isso que essa noção de responsabilidade civil do notário, do registrador, é muito importante, não é? Então tem realmente pessoas que podem sofrer danos, eu acho que danos assim, até vultuosos, no que diz respeito, por exemplo, a registros de imóveis, né? Então isso é uma coisa muito bacana. Eu sempre sou a favor dos cartórios, sempre defendo os cartórios, que eles são uma ajuda importantíssima para nós que somos operadores do direito, né? Deixa eu só complementar a sua fala e dar um exemplo. Eu tinha pouco tempo que eu tinha assumido a serventia de notas. O pessoal fica achando, mas cartório é muito burocrático, tal, porque a gente pede para a lavratura da escritura de compra e venda as certidões pessoais separadas, né? Então, no caso que eu estava lá atuando, essa pessoa, ela era casada, me parece. Vamos pedir a certidão de casamento dela atualizada. Aí tinha uma anotação que ela tinha falecido. Só isso, né? Mas, na verdade, olha só, ela foi vítima de um golpe, acreditam? E nós descobrimos depois, quando a certidão veio, mas peraí, sou eu, ela provou, teve que entrar no judiciário, e parece que acho que alguém estava recebendo benefício no norte, no nordeste do país. Acredita nisso? Nossa. Aí, isso que eu falo. Acredito. Olha, é trânsito jurídica. Se tivesse pedido a segunda via a certidão, né, de casamento atualizada, a senhora, ela nunca ia ficar sabendo. Não ia descobrir, não ia nem ficar sabendo. Muitas das vezes, o que ocorre também, Isabela, são fraudes, que as pessoas querem usar o cartório de notas para legitimar aquela fraude. Então, são fraudadores, são quadrilhas mesmo, que querem, né, utilizar o cartório de notas. Então, aí, neste caso, o que eu costumo falar, gente, não é caso nem de reclamação contra o cartório, é caso de polícia. De polícia, tem que resolver na delegacia de polícia, tem que fazer a ocorrência, e tem que colocar detetive da polícia, né, lógico, um delegado investigando, tem que fazer um inquérito policial mesmo, porque muitas das vezes, o imóvel, eu não vendi esse imóvel, alguém usou uma procuração falsa e tal. Se usou procuração falsa, alguém falsificou a procuração. E quem falsificou a procuração não é o cartório, né? Quer dizer, pode até ser, mas é raríssimo, 99% são quadrilhas que querem dar golpes, não só em alguém, mas querem dar golpes em cartório, no tabelião. Sim. Porque, via de regra, o tabelião é sério, né? Sim, e é como você falou, esse exemplo que você deu é perfeito. O tabelião, olha só, ele fez um bem a mais para a pessoa que ela nem estava esperando. Foi. Muito interessante. Teve um outro, eu gosto sempre de dar exemplo, né? Teve um outro caso que aconteceu também. Acho que eu podia até escrever um livro, mais ou menos, né? Os outros colegas devem ter casos maiores. Mas falsificaram falsificaram uma escritura lá do cartório. Lembra quando teve aquele caso lá de Brumadinho? As pessoas estavam recebendo, olha só, o benefício. Aí falsificaram uma certidão minha, e alguém me pediu uma segunda via. E me mandaram a certidão. Bati o olho, vi que falsificaram, fraudaram a minha, né? Não era a minha certidão. Aí, obviamente, tomei as medidas cabíveis e tal, né? Acionei, né, todas as autoridades competentes. Isso aí, é claro, é um caso clássico de fraude, né? Ou seja, eles queriam lesar o cartório, obviamente, a Vale, né? Estava, olha que triste, tipo, aproveitando daquela dor, daquele momento, mas querendo tirar proveito da situação.
Então, assim, aí eu excedi, então eu parei ali na hora, eu obstei a prática do recebimento do benefício, né? Sim. E sim, coloquei perfeito, a minha vida perfeito. em risco, né? A minha vida em risco. Pior que é mesmo. Gente muito poderosa, né? Não é fácil, não. Eu entendo isso, não é fácil mesmo. Mas vocês são verdadeiros heróis aí para essa questão, viu? Da segurança jurídica, porque... E tem gente que ainda quer eliminar esses atos, né? Do reconhecimento da assinatura. Isso é muito sério, não, muito sério. Com o reconhecimento eles já fraudam, imagina sem ele. Nossa, mano. Não, a gente não consegue, não. Eu acho que eu tinha que fazer, a gente tinha que ter, ô Zé Geraldo, acho que a gente tinha que ter um tempo, criar um dia, sobre histórias de casos. Causos. De cartões. Aí o pessoal ia falar assim, gente, isso acontece. Pois sim. Né? Aqui, mas eu quero agradecer a participação da doutora Valquíria, que está nos parabenizando, a Priscila Coutinho também, parabéns novamente pelo programa. Então, um beijo para a doutora Valquíria, presidente do Sinoreg, está aqui nos prestigiando. Isso. Também faz parte está há muitos anos também na atividade, né? Com certeza, muito, né? Muitos casos ali. Né? Mas... Olha, Isabela, eu te agradeço a gentileza de vocês, a gentileza do convite, adorei participar. Pode convidar de novo, que eu não ligo. Se eu puder ajudar em alguma coisa. Agradeço ao doutor Zé Geraldo também, muito atencioso, muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos. A gente que agradece. E volte sempre que quiser, para fazer a mediação entre os cartórios e as quadrilhas. Pois é verdade, isso aí. Eu acho que um tema bacana no próximo programa seria mediação, tá? Então já fica mais ou menos preparado. Bom, adoro mediação, adoro. Podia falar. Inclusive, eu quero até que você depois me fale sobre esse curso de mediação. Aqui é legal. É uma delícia, você vai amar. Se vocês fizerem, os dois vão amar o curso de mediação, é um curso lindo. E a mediação, mesmo que você não vá virar mediador, é para a vida, né? A gente atua em mediação, mesmo que não seja mediação, né? Em casa, quando você conversa com o filho, com o marido, é sempre uma mediação, né? Tem sempre uma mediação. Então, mediação é bom para a vida. Eu sou suspeita, eu adoro. Acho que todo mundo devia fazer pelo menos o curso. Mas, então, agradeço novamente a sua participação aqui conosco e volte. Desejo uma boa noite a todos os ouvintes, os internautas, e Zé Geraldo, a doutora Cláudia e ao pai. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Ótimo descanso para você. Cláudia Murá, obrigado pela participação. Esperamos você em uma outra oportunidade. Doutora Isabela Gonçalves, bom descanso. Bom descanso também para você, doutor José Geraldo de Moraes. E a você, ouvinte, obrigado pela sua audiência. Na terça-feira que vem teremos mais uma edição do programa Direito em Foco. Hoje, às 9h30 da noite, estaremos na Arena Independência para América versus Ponte Preta e contamos com a sua audiência. Um abraço, bom descanso a todos e até terça-feira que vem mais uma edição do Direito em Foco. Rádio 3L e você, sempre na mesma sintonia.